Após entrevistar o Sendo e o Mashiba, a Mari e o Fuji aparecem de surpresa na Academia Kamugawa e acabam presenciando um Ippo nada satisfeito com a sua atual situação. Isso e muito mais logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Hajime no Ippo pra vocês. Finalmente, hein pessoal, cheguei, tô no capítulo certinho, então se você já curtiu, já deixa o seu like aí pra ajudar a gente e comenta o que vocês acharam desse capítulo que tava recheado de informação muito legal pra gente conversar durante esse vídeo. Então, para não deixar nada escapar e para a gente não enrolar muito, bora pro vídeo. O capítulo 1417, Somente Eu, começa com uma visita surpresa da Mari e do Fuji lá na Academia Kamugawa. Logo que eles chegam, eles já começam dizendo sobre a situação tanto do Mashiba quanto do Sendo, pois os dois estão extremamente animados com a sua disputa de título mundial que vai ser logo mais. Nisso então a gente vê que o Takamura tenta fazer uma piada de duplo sentido, que já é meio ali que counterada pelo Aoki bem rapidinho, então acaba passando batido. Então nós vemos, né, a galera da academia ali falando sobre que estar animado ou não, enfrentar o Ricardo não é uma tarefa nada fácil. Inclusive nós vemos que o Aoki, que está na mesma classe de peso que o Mashiba atualmente, fala que o campeão mundial atual também não é um oponente nada fácil de se enfrentar. E quando o Itagaki meio que conclui dizendo que o nível mundial não é nada fácil, nisso vemos que o Takamura começa ali com um discurso que, como as palavras de um grande sábio disse uma vez, começa muito bem, mas acaba muito mal. Pois ele diz o seguinte, ó: aqueles dois possuem força, claro, mas pena que são insignificantes. Para se tornar um campeão mundial, você precisa de um certo orgulho, sabe? Tipo, ter coragem. Você precisa ter um jarro grande o suficiente para isso. Você precisa ser respeitado como homem. Você precisa de uma aura que cative qualquer um com um simples olhar. Por exemplo, contemplem o meu jarro. E antes que qualquer um possa ter qualquer tipo de reação, o Kamugawa, já muito ligeiro, pega e bate com tudo no jarro do Takamura, acabando imediatamente com toda aquela palhaçada. E quando o clima começa a ficar mais normalizado ali, nós vemos que o Fuji pergunta para o Kamugawa o que tem ali, né? O que está por vir ali dentro da academia. Então o fundador da academia Kamugawa já começa dizendo que em breve eles terão uma luta de defesa de título do Takamura, né? Que será precedida por uma luta do Kimura e do Itagaki. Além disso, o Shinoda complementa, né, as informações dizendo que ele tá com um card, né, com uma luta ali em aberto do Aoki, pois ele ainda tá tentando confirmar uma luta ali com um ranqueado alto, né, da classe dos pesos leve, pois o que ele quer é que o Aoki se classifique o mais rápido possível lá no topo para que eles possam finalmente desafiar o Iga numa luta futura. Nesse momento, o Murikawa ele já tá meio que dando ali o caminho das pedras dos próximos acontecimentos que a gente vai ter aí ao longo do mangá, ou seja, vai ter uma luta do Takamura que pode ser um tanto insignificante, uma do Aoki e do Itagaki também que vão ter, pode ser ou não, alguma relevância. A gente pode ter aí pelo menos mais umas 2, 3 lutas até que finalmente o Aoki enfrente o Iga e de repente acabe ganhando por fim o título de campeão japonês de uma vez por todas. E aí a gente vê que a Mari e o Fuji eles estão até um tanto animados, né? Depois de toda essa agenda completa ali que
que a galera da academia mostrou pra eles. E com essa animação toda a gente vê que o Aoki Taro, né, já chega ali perto dos repórteres e fala: e pode esperar que coisas boas da gente também estão por vir e tal. E os caras ali mó animadão, né, com o que eles acabaram de falar no último capítulo ali pro Ippo e tal. E aí os dois repórteres, tipo, acabam até se perguntando, mas quem que são esses dois aqui? E sem ao menos a gente perceber, né, toda essa animação ali, todo esse contexto, as agendas, né, foram todas ali faladas por todos os personagens, enquanto o Ippo ficava ali meio que de fora, só observando, né, as movimentações que estão acontecendo ali ao seu redor. E isso é uma coisa que a gente nota que o Ippo tem feito desde a sua aposentadoria. Mas mesmo assim, a gente, ao ver ali os pensamentos dele, ele acha que isso tudo é muito incrível, sabe? Quando ele percebe que tá acontecendo todas essas movimentações, todo o circuito ali se movendo, as peças se mexendo, a galera indo pelos títulos mundiais, a nova geração já entrando ali, né, para o circuito profissional, e vendo tudo aquilo ele até fica um pouco animado, né? Ele fecha o seu punho ali, ele tá bem próximo de um saco de areia, mas quando ele tenta desferir um golpe, ele para no meio do caminho. E quando ele fica ali meio que paralisado, a gente percebe que tem alguém observando o Ippo naquele momento, né? Então o Ippo ele pega, se dirige por um banco ali mais próximo e ele acaba percebendo que com todo aquele cenário, né, na sua volta, a galera se movimentando, dando tudo de si para ir o mais longe e conquistar tudo que eles podem, sabe? Tudo que eles querem, ele se dá conta que somente ele acabou ficando para trás e meio que acabou desistindo de buscar o significado do que é ser forte. O Fujimura então já estão indo embora, né? Então a gente até vê que o Takamura novamente começa a falar ali com ele sobre uma possível edição especial, né, que conta mais sobre a história, os feitos que o Takamura teve durante a sua carreira. Então o Fuji rapidamente ali desconversa e os dois continuam indo caminhando ali e começam a conversar sobre o que eles presenciaram, né, a atitude ali que o Ippo teve na academia naquele momento. E um dos pontos que os dois falam bastante é sobre o sentimento que o Ippo tem, né? Como será que ele está se sentindo depois de ver tudo que está acontecendo, né? Porque ele nota que os caras que ele já desafiou, que ele lutou, inclusive que ele derrotou, estão alcançando títulos mundiais, estão se destacando, né? Estão lutando ali pelo lugar ao sol, né? Entre os melhores do mundo. E como ele se sente ali, né? Estando ali só no ginásio e meio que perdendo, sabe? Essas oportunidades que a galera tá alcançando, sabe? Que a galera tá agarrando ali no decorrer desses anos que ele tá ali parado. Então o Fuji, que conhece o Ippo lá desde o começo, né? Desde antes dele se tornar profissional, acaba dizendo que para o Ippo, vitória ou derrota não tem tanta importância assim, pois o que ele mais se importa, né, é com o esforço, sabe? Com tudo que ele deu, o máximo que ele dá para alcançar os objetivos. E essa é uma frase do Fuji que resume bastante, né, a pré-aposentadoria do Ippo, porque a gente percebe que antes mesmo do Ippo lutar contra o Guevara, ele já estava meio certo que se ele perdesse mesmo ele ia se aposentar e tal. E quando ele realmente toma essa decisão, né, a gente vê que ele não tá triste, né? Ele tá bem feliz porque ele realmente deu tudo de si, ou seja, ele se esforçou ao máximo e na cabeça dele ele chegou ao máximo que ele poderia chegar. A gente sabe que isso não é verdade, já até discuti isso em outros vídeos, né, que o que falta mesmo pro Ippo é uma vontade, é um objetivo, é uma força maior que impulsione ele para almejar o topo, sabe? Para ele chegar lá mesmo. E tendo esse lance, né, do esforço que ele dá, ele percebe, né, que todos à sua volta também se esforçam tanto quanto ele um dia se esforçou. O Fuji percebe que o Ippo realmente torce, sabe? Ele torce de verdade por todos os outros lutadores ali da sua geração para que eles realmente almejem algo melhor. Mas mesmo assim, para o Fuji, né, ele até fala, para mim, não parece que o momento dele realmente terminou. E dá para perceber que os dois jornalistas meio que concordam com isso,
mas eles não querem assumir um pro outro, pois os dois desviam o olhar para direções totalmente opostas. E aí a Mari, por sua vez, para quebrar esse climão que ficou ali com relação ao Hippo, ela meio que começa a fala assim, vamos falar então sobre a galera que ainda tá, né, tipo, tá no seu momento, que tá na ativa. Então o Fuji meio que se recompõe ali, né, puxa um arzinho e tal, e eles começam falando primeiro do Sendo, né? O Fuji, acho que ele até chega a comentar que o Sendo ele realmente tem um poder destrutivo enorme e que se talvez ele consiga acertar um soco bem dado no Ricardo, talvez o jogo mude e algum tipo de chance surja para que o Sendo vença ou pelo menos derrube o Ricardo uma vez, porque é só isso que eu espero do Sendo, tá, pessoal, nessa luta. E também parece que o Fuji não espera tanto, pois ele diz que o oponente do Sendo é o Ricardo, sabe? Ele é o ápice do boxe, ele é o ômega, ele é o pináculo de tudo, sabe? Porque o Ricardo, ele possui o recorde mais impressionante da história do boxe. E isso é verdade, tá, pessoal? Porque atualmente o Ricardo conta com 70 vitórias, enquanto na vida real o recorde é de 50. E para finalizar, o Fuji até conclui dizendo que esse com certeza é o pior cenário possível, sabe? É o pior embate que o Sendo poderia estar. Então a Mari, né, ela meio que conduz a conversa, que fala assim, então quando a gente fala sobre o oponente, a gente não pode deixar o oponente do Mashiba de lado, pois ele é um especialista em combate a curta distância, sabe, no close range mesmo. E ela até dá o exemplo da luta que o atual campeão teve contra o antigo, sabe, o Juan Garcia, que a gente sabe que também ele é um infighter, né, muito dos bons, assim, tem um estilo bem parecido com o do Hippo e tal, só que o atual campeão, ele é um infighter mais infighter de todos. Ele realmente consegue lutar muito, sabe, muito de perto, porque ele consegue se aprofundar ainda mais, ele perfura as defesas do seu oponente. Ele é literalmente um bulldozer, sabe? Ele é uma escavadeira, ele cava até o fim, buscando as brechas dentro dos seus oponentes e passa por cima deles com tudo. E contra esse tipo de lutador, a luta com certeza não vai ser nada fácil. E o Fuji acaba dizendo que, em outras palavras, o campeão é o mal, porque ele consegue ali no meio dos seus golpes colocar cabeçadas, cotoveladas e até mesmo joelhada, galera. Mano, joelhada, velho. Mano, o cara, ele fica muito de perto mesmo pra lutar contra os caras. E o pior de tudo isso é que ele consegue fazer de um jeito que ele acaba ainda ganhando sem que o juiz perceba. Então a Mari meio que tenta contornar ali a situação com o Fuji, dizendo que o Mashiba ele já enfrentou lutadores com esse mesmo estilo, lembrando da luta que ele teve com o Sawamura. Que naquela ocasião, né, quando o Sawamura começou ali roubar e tudo mais, o Mashiba ele meio que devolveu na mesma moeda e acabou ganhando daquele jeito, né, galera? Então o Fuji acaba meio que revertendo, falando assim, tá, mas o Sawamura, ele era um mal no nível nacional. Ele falou assim, o atual campeão dos pesos leve, ele é tão perigoso que a galera diz, né, rodam uns rumores por aí, que ele já passou alguém dessa pra melhor, galera. A Mari fica até assustada, mas tipo, caraca, como assim? Ele fala, isso aí é só um rumor pra você ver como o cara é realmente, tipo, do mal mesmo. Ou seja, esse campeão, ele possui um nível de maldade, sabe, tipo, o nível mundial mesmo. Então a Mari por fim questiona, pô, mas a luta já foi marcada e tudo mais? E aí o Fuji revela pra gente que essa luta do Mashiba, ela ainda não foi marcada porque o campeão está preso. Isso mesmo, galera, ele tá na prisão, mano. E por fim ele acaba dizendo que esse campeão, ele tem orgulho de falar que o hobby dele é esmagar a vida das pessoas, mano. Então o cara é bicho ruim mesmo, sabe? É zóio parado mesmo, cara. Então, galera, eu acho que a gente finalmente tá vendo, tipo, um vilão mesmo, tá ligado? Dentro da história de Hajime no Ippo. E os últimos que a gente viu, assim, chegar próximo desse nível, se eu me lembro bem, acho que foi o Sawamura, que realmente, né, como eles falam que ele era bem maluco, bem malvado mesmo, e o Hulk, que a gente percebia que ele era bem sádico. Então a gente pode estar vendo aí o próximo vilão mesmo, que quem vai enfrentar ele é o Mashiba.
e eu realmente estou bem animado para essa luta. E esse campeão, ele é tão mal que o Fuji acaba o chamando de campeão mundial da insanidade. E conhecido também como a criança selvagem de Porto Rico, seu nome é Marcos Rosário. E é isso, galera, eu preciso dizer para vocês que fazia tempo que eu não ficava tão animado com a apresentação de um novo campeão. Isso é verdade. Eu lembro quando apareceu lá o Keith Dragon, para mim foi bem qualquer coisa, mas galera, eu realmente estou muito ansioso para ver quem é esse Marcos de verdade. E se você também está ansioso, deixa seu like e comenta aí o que será que esse cara fez de tão ruim para estar preso. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço.